Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Alô, amigos do Esporte em Destaque da BocNews TV, tudo bem com vocês? Sou o Ted Sartori, vocês já me viram não só como convidado aqui, mas apresentando recentemente no lugar do Alex Frutuoso. Hoje também estou nessa função de apresentador aqui do programa. Um grande abraço a todos que participam, tanto acompanhando o programa. Daqui a pouco eu apresento os nossos convidados, dessa quarta-feira, quando o Santos entra em campo para enfrentar o Botafogo, o Botafogo do Rio, na Vila Belmiro, 9h30 da noite. Um confronto direto pelo Brasileirão. Temos técnico, Lisca contratado, vai assistir o jogo das tribunas ainda, provavelmente assuma o time no final de semana no jogo contra o Fortaleza. E vamos falar, lógico, muito das notícias do Santos em mais uma edição do Esporte em Destaque. E eu queria pedir ao Felipe para abrir aquelas famosas janelinhas. Temos dois convidados hoje. Vamos lá, aquelas famosas janelinhas no ar. Agora sim, temos os nossos dois convidados aí no ar. Primeiro, o Dr. Rafael Cobra, que estava se ajeitando ali com a internet, mas hoje a internet não vai derrubar a gente não, hein, Rafael? Na torcida aqui, assim como o Santos, na torcida pelo Santos hoje contra o Botafogo. Tudo bem, doutor? Um grande abraço. Fala, Ted. Um grande abraço a você, a toda a audiência do Esporte em Destaque. Um grande prazer hoje também estar aqui ao lado do Danilo, um grande apaixonado pelo Santos, o participante ali, o criador do Meninos de Fora da Vila, quem também já tive o prazer de conversar algumas vezes. Como bem dito, o Santos numa fase um tanto quanto complicada, mas esperamos, e a minha internet também um pouco, espero que, se o problema tiver que permanecer, por mais que prejudique o programa, mas que o problema seja somente na internet e que o Santos encontre o seu caminho aí com mais tranquilidade. Exatamente, mas se puder ser os dois, melhor ainda, né, Rafael? Se a internet funcionando e o Santos vencendo, será ideal. E como o doutor Rafael Cobra já antecipou, também o nosso outro convidado é o Danilo Rattori do site, do canal, Santistas de Fora da Vila. Tudo bem, Danilo? Prazer em falar com você novamente. Você, assim como o doutor Rafael, também participou em uma das vezes que eu prazerosamente apresentei o programa aqui. Tudo bem? Tudo bom? Saudações alvinegras a todos. É sempre um prazer estar aqui no programa, ainda mais com esses meus dois ídolos aí, com o Ted Sartori e com o Dr. Rafael Cobra, cara que sabe tudo de tudo, ainda mais da questão jurídica, e torcer aí para o Santos nos dar mais alegrias do que vem sendo ultimamente. Tem sido complicado, a gente vai falar muito sobre essa questão do novo treinador, o Lisca doido. Eu, particularmente, sou um cara que acha que ele merece muito esse apelido, mas vamos então falar sobre o que poderá acontecer com esse Santos na noite de hoje contra o Botafogo, e nesse futuro do Santos com o nosso novo treinador aí, o Lisca. Eu já aproveito para comentar aqui, eu acompanho muito o Paraná Clube aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e o Lisca treinou o Paraná, e aqui foi uma experiência muito intensa, assim, ele transformou o time não numa máquina, assim, mas melhorou muito o time, foi fundamental para aquela campanha de 2017, quando o Paraná conseguiu subir da Série B, e terminou do nada o contrato dele, porque ele socou o auxiliar técnico no hotel em Belo Horizonte, na véspera do jogo do mata-mata da Primeira Liga. Então esse é o nosso novo treinador, e esperamos que ele faça um trabalho pelo menos menos conturbado do que foram os últimos, tanto dele quanto dos nossos últimos treinadores. Bom, agora esperamos que o Lisca só soque os adversários, mas em campo, não batendo em ninguém, mas vencendo os adversários. É isso que o torcedor do Santos mais espera, para que o Santos volte a pontuar com um pouco mais de frequência no Campeonato Brasileiro. E antes da gente falar muito do Santos, lógico que até meio-dia e meia a gente vai falar sobre o Santos aqui no Esporte em Destaque, eu gostaria de pedir ao Felipe, tem um vídeo que o titular desse programa, o Alex Frutuoso, enviou. E nesse vídeo há um recado muito importante que o Alex gostaria de passar para todos que acompanham o Esporte em Destaque aqui na BocNews TV. Pode soltar, Felipe, por favor. Meus amigos do BocNews, um grande abraço. Infelizmente esta vai ser a última vez, pelo menos por enquanto,
que vocês ouvem esta frase aqui na Boc News TV. Um abraço para o Ted, um abraço para o Danilo, um abraço para o Dr. Cobra. Rapidamente aqui vou explicar o porquê o Ted está apresentando o programa hoje e porquê que eu estou aqui nesta versão gravada. Vocês sabem, tenho diversas outras atuações profissionais e por conta de algumas necessidades, algumas mudanças em outras áreas em que atuo. Eu tive uma reunião nesta terça-feira com o Fernando de Maria, com o Roberto Chalub, falei com a Carla, falei com o Felipe Brandão, que é o nosso produtor, e fui comunicá-los de que eu estou encerrando o Esporte em Destaque aqui na Boc News TV, depois de mais de 2 anos, em que eu fui muito bem recebido por essa casa, com muita alegria, fiz parte da equipe, tentei ajudar o máximo possível na criação de conteúdo, e tivemos sem dúvida um momento de sucesso aqui na Boc News TV. Então eu venho neste momento agradecer a todos da equipe, já citei os nomes dos profissionais, dessa marca registrada que é a Boc News TV, importante do jornalismo da Baixada Santista. Então, repito, por conta de questões profissionais de outras áreas em que atuo, tenho que encerrar o Esporte em Destaque, da mesma forma como vou também me afastar do Esporte por Esporte, tanto na TV quanto no EPE Rádio, mas quem sabe no futuro podendo mudar isso aí, dependendo de como as coisas acontecerem, aqui também, obviamente, e enfim, outras explicações virão. Um vídeo no canal 10 vai explicar melhor essa situação. Então queria agradecer a todos que aqui estiveram: Henrique Farinha, Tony Vasconcelos, Vitor de Andrade, curioso do futebol, o Anderson Firmino, o próprio Ted, enfim, estou preocupado de não esquecer alguém, todos que fizeram, Dr. Cobra, todos que fizeram parte do programa, o Felipe Henrique participou antes, o Felipe Brandão também, e a toda a direção da Boc News TV. Então eu vou ficando por aqui, né, neste momento de agradecimento especial a todos. Vou até me estender um pouquinho mais, e só para completar, vou me estender um pouquinho mais e assim, realmente agradecer o espaço, porque é difícil você fazer um programa jornalístico, esportivo, com a estrutura que a Boc News TV me permitia, com as condições de trabalho, né, com um profissional à minha disposição, antes o Felipe Rei, depois o Felipe Brandão, o João, não posso esquecer do João, que me ajudou tantas vezes, né, participando do programa, enfim. Hoje é o Danilo que está aqui como convidado, e na pessoa dele eu agradeço a todos aqueles que de alguma forma participaram também, ajudaram a fazer o Esporte em Destaque neste período da Boc News TV. Então, Ted, Anderson, Tony, Vitor, Henrique, toda a equipe, muito obrigado, pessoal do Boc News. Espero dizer neste momento um até breve, e não um adeus, né? Quem sabe logo logo a gente possa se encontrar. Alguma outra coisa a gente consegue fazer, o nosso podcast a gente consegue manter aqui, né, nas mídias do Boc News, e havendo uma oportunidade no futuro, quem sabe eu possa voltar a contribuir em vídeo aqui com a Boc News TV. Então é isso. Agradeço muito a todos pela audiência, você especialmente que esteve conosco no chat, nas mensagens no Facebook, no Twitter. Agradeço demais a todos realmente pela audiência, pela frequência, pela fidelidade ao programa, num horário em que tem muita gente fazendo conteúdo, não só do Santos, mas tem telejornal, tem televisão, tem rádio, tem um monte de coisa, né? Então, para vocês que sempre estiveram comigo aqui, agradeço do fundo do coração. E o meu trabalho em relação ao Santos continua no Canal 10, tá certo? E continuem prestigiando o conteúdo de primeira linha da Boc News TV, do Grupo Enfoque, do Boc News, que é um trabalho jornalístico muito sério, tá certo? Então é isso. Fiquem na sequência com esta última edição do Esporte em Destaque com o Ted Sartori, Dr. Cobra e também Danilo Rattori. Então, terminarei, como sempre, antes de passar a bola. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. É com você, Ted. Obrigado, Alex. Obrigado por esse vídeo, né? Infelizmente, como bem disse o Alex, ele está deixando o programa e, por consequência, o programa encerrando as atividades aí por questões de ordem profissional. E vamos tocando aqui esse programa que pode ser uma despedida, mas
Vamos tocar em frente, vamos falar do Santos Futebol Clube, que, como eu disse na abertura, enfrenta o Botafogo nessa quarta-feira na Vila Belmiro, 9h30 da noite. E a preocupação é tanta, doutor Rafael, não só em campo, né, propriamente dito, a gente fala muito do campo, mas está circulando até nas redes sociais, você já deve ter recebido, o Danilo talvez tenha recebido um aviso, que eu confesso, eu acho que deve ser oficial do Santos, pelo menos me parece, senão é muito bem feito, alertando que os torcedores não joguem coisas no gramado, não invadam o gramado. É impressionante como se tem que avisar certas coisas que não precisariam ser avisadas, mas em razão dos últimos acontecimentos, elas têm que ser relembradas, né, doutor Rafael? Aliás, acontecimentos que aconteceram sem querer, desculpe o pleonasmo, mas na hora não me veio o verbo certo, que aconteceram no jogo contra o Corinthians, outro alvinegro, e agora o Santos enfrenta outro alvinegro, e o recadinho foi dado pelo Santos, né, doutor Rafael? Bom, antes até dessa análise, queria, diante do áudio, do vídeo, melhor dizendo, do Alex, deixar aqui público o meu agradecimento ao Alex pelo período de convivência aqui no programa. Sempre foi realmente muito prazeroso o nosso debate, a nossa troca de ideias, de informações, de opiniões sobre o Santos. Então, é uma pena pela qualidade do conteúdo, mas certamente as questões profissionais sempre realmente pesam muito. Então, realmente só queria deixar aqui expresso ao Alex minha gratidão e o meu agradecimento pela oportunidade desse convívio ao longo de um bom tempo, né? Bom, feito isso, falando aí um pouco dessa postura do torcedor santista, né, Ted? Eu acho que realmente é muito preocupante, porque não foi o primeiro incidente esse do jogo contra o Corinthians. Lembremos que na Copa Sul-Americana nós tivemos cenas também bastante desagradáveis na Vila Belmiro, com invasão de torcedor, com agressão do torcedor a um atleta da equipe adversária. E a primeira opinião minha sobre o tema é que o torcedor ele precisa ter noção, precisa ter consciência que esse tipo de postura, por mais insatisfeito que ele esteja com qualquer questão, isso jamais deve se repetir, porque o prejuízo só recai sobre o clube, que já vem sofrendo com diversas dificuldades em diversas áreas. Então esse é o primeiro aspecto. Agora, num olhar mais técnico, né, juridicamente analisando essa conduta, o Santos certamente será denunciado no STJD, né? Muito provavelmente a denúncia da Procuradoria venha no artigo 213 do CBJD, que fala em o clube deixar de adotar medidas, providências, né, para prevenir ou reprimir desordens, arremessos de objetos e invasão de campo, né? O Santos acabou completando todas essas hipóteses nesse jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. A questão em relação a eventual punição, que haverá punição certamente. Agora a questão é, será que ela ficará apenas no campo de uma punição pecuniária, ou seja, aplicação de uma multa, como prevê esse artigo, ou será que virá uma possibilidade de punição na forma qualificada desse artigo, que é justamente quando essas condutas elas são de elevada gravidade, que levam à interrupção do normal andamento da partida. Foi o caso, né? Mas este mesmo artigo do CBJD traz o que no direito nós chamamos de excludente de culpabilidade, quer dizer, quando o clube identifica e faz o competente boletim de ocorrência contra as pessoas que agiram desta forma, o clube ele não é punido por essa conduta, né? Ele é eximido de qualquer tipo de punição. Então, em relação à invasão propriamente dita de alguns torcedores, me parece, pelo noticiário, que todos eles foram identificados, né, encaminhados ao GCRIM, né, no estádio, feito o boletim de ocorrência. Então, nesse aspecto, me parece que o Santos tem uma defesa bastante consistente para evitar a punição. Entraria depois uma análise sobre o arremesso de objetos em campo, né? E quem esteve presente em Vila Belmiro, ou quem acompanhou pela televisão, viu que foram arremessadas diversas bombas no gramado, né?
levando a perigo não só os atletas, mas os profissionais todos que atuam numa partida. Essa talvez seja o aspecto que o Santos terá mais necessidade de apresentar defesas. E, opinando, me parece que o que o Santos consegue justificar nesse aspecto é que não é o Santos, seus funcionários, os responsáveis pela revista dos torcedores antes do ingresso nas arquibancadas ou dentro do estádio, qualquer setor que seja, né? Então essa talvez tenha sido uma falha a ser atribuída à Polícia Militar, no caso específico, por permitir o ingresso desse tipo de artefato que nada tem a ver com uma partida de futebol, né? E mais, a gente vê em redes sociais ou em notícias esportivas, mas o Santos pode ser punido com a perda de 10 jogos, perda de mando de 10 partidas. A forma qualificada, como eu disse, dessa conduta, ela tem a previsão de pena de 1 a 10 jogos. E quando não são casos muito graves, a tendência é que a punição, até pela questão de primariedade e tudo isso, vá muito mais próximo do mínimo de punição do que ao máximo, né? Mas seja lá a punição efetiva que venha a acontecer, que de uma vez por todas o torcedor santista conscientize-se que o momento já é difícil e ele não pode tornar ainda mais complicado por má conduta dentro de uma praça esportiva, né? Exatamente. E hoje, né, Danilo, hoje um jogo não só especial porque é um confronto direto, né, lembrando a classificação do campeonato, o Santos é o 11º na classificação com 22 pontos e o Botafogo é o 12º com 1 ponto a menos. E um jogo não só importante por isso, já seria muito importante, mas também o primeiro que o novo técnico, o Lisca, vai acompanhar, ainda que das tribunas, vai acompanhar esse time do Santos mais de perto, né? Aliás, Danilo, antes de você falar, me permita, se você quiser também fazer as suas considerações em razão do vídeo do Alex, fique à vontade. Muito obrigado, eu já ia até pedir esse espaço mesmo, porque eu fico bastante triste, assim, pessoalmente, né, porque é uma oportunidade muito boa, participar aqui do programa ajudou muito o canal, mas para além disso, para mim, especificamente, é uma realização de um sonho estar aqui, porque eu, formado em jornalismo, um torcedor do Santos, morando em Curitiba, nunca tive assim, essa perspectiva de conseguir falar do Santos em um veículo da Baixada Santista como Boc News, né? Nunca consegui assim, ter a oportunidade de me mudar para Santos, então sempre foi um sonho muito distante, e conhecer o Alex permitiu que eu estivesse aqui, estivesse participando do programa hoje. Então, além do torcedor santista que perde um programa de muita qualidade, eu pessoalmente assim, estou bastante triste, assim, porque para mim é como conversar no lugar de fala de um jornalista do Santos, de alguém que cobre o Santos, que é algo que eu sempre sonhei e nunca consegui. Então é realmente um momento assim, bastante tristeza para mim, pessoalmente, acho que para a torcida do Santos de um modo geral e para a audiência aqui do Esporte Destaque também, mas toda a força para todo mundo aí, né? Vamos continuar falando do Santos sempre que possível. Então acompanhem a mídia que fala do Santos, acompanhem o canal do Alex, acompanhem o nosso canal e o TED Sartori no Só Esportes, e vamos para frente. Vamos para frente para ver se esse Lisca vai assistir o jogo hoje, né? Se vai conseguir fazer esse time melhorar, então, né? Eu acho que... Eu não sei, inclusive, nem se a presença dele no estádio tem talvez alguma relação com isso, né? Com esse comunicado que o Santos fez, porque ele é um cara que... eu costumo falar isso, ele justifica muito o adjetivo de doido. Teve um jogo que ele era treinador da América, ele não podia estar no gramado. Ele veio aqui para Curitiba jogar contra o Paraná Clube e estava na arquibancada do América e saiu provocando, foi cumprimentar o presidente do Paraná, ele não quis ser cumprimentado. Enfim, ele é um cara que agita muito, assim, né? A torcida, agita os jogadores. Não sei se às vezes a própria presença dele, por ele ser um cara que a torcida não queria muito que fosse o novo treinador, não tem alguma relação com isso. Mas espero que a torcida do Santos entenda. Eu consigo entender o sentimento do torcedor que invade, que assim, é inadmissível, prejudica todo mundo, prejudica o próprio torcedor que não vai ter a oportunidade de ver o Santos
presencialmente, mas espero que com essas punições e com o Santos conseguindo identificar esses torcedores, que esses problemas não se repitam. Agora é ver que mudanças que o Lisca vai trazer para daqui para frente, né? Esse é um jogo que a gente já tem aí umas prévias da escalação, vamos discutir um pouco mais sobre isso, mas o Bruninho é cotado para ser o titular, o Bruno Oliveira, e aí tem uma dúvida entre o Carlos Sanches ou o Zanocelo, já é uma mudança que eu acho interessante. Talvez eu colocasse 4 no meio para deixar um pouco mais consistente esse time, mas a princípio teremos Batistão e Ângelo pelas pontas mesmo, e acho que é bom porque o time do Botafogo não é exatamente um time que marca bem as laterais, então acho que é um jogo que o Santos precisa vencer, como você introduziu muito bem a questão, né? É um jogo que ganha muita importância por todos esses elementos, né? O Santos, nesse meio de tabela, com a possibilidade de um resultado negativo, jogar muito próximo da zona do rebaixamento, essa vinda conturbada de um novo treinador, acho que são elementos sim que vão fazer a torcida se mobilizar nesse jogo, nem que seja só para, sei lá, xingar o Lisca no camarote ou apoiar o Lisca, enfim, vai ser um jogo muito interessante para ver nesse sentido. Acho que como fato novo, né, a vinda do Lisca, apesar de algumas contrariedades em razão da forma como se desenrolou a coisa, e eu não falo nem pela saída precoce do Sport, mas como se desenrolou a sequência das coisas, acho que como fato novo é importante até para o próprio time. Por mais que o Marcelo Fernandes esteja à beira do campo, eu acho que a presença dele para assistir o jogo é fundamental para o estado anímico mesmo do time, na minha visão. E aquele negócio, né, Danilo, ele é doido, mas não é maluco, né, já diria aquela famosa frase, né? E falando em escalações, você falava da prévia, né, a prévia de escalação do Santos, a gente traz o João Paulo, Maddson na lateral direita, a dupla de zaga com o Luiz Felipe e o Eduardo Bauer, na lateral esquerda o Felipe Jonathan. No meio temos Rodrigo Fernandes, Vinícius Zanocelo e Carlos Sanches, numa escalação provável, eu repito. Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Inclusive, havia na escalação aqui, o Lucas Braga é titular, havia uma notícia de que, infelizmente, ele tinha, me parece, perdido a sogra. Em razão, eu não, pelo menos no noticiário que eu vi, eu não vi o Lucas Braga sendo cortado, né, ou algo assim. Talvez tenha havido alguma coisa que o faça jogar, né, que permita jogar mesmo em razão do acontecimento. E lembrando, a respeito dos desfalques, né, a respeito da volta do Rodrigo Fernandes também, né, que estava com desconforto muscular, como eu disse, está na escalação provável, né, ele cumpriu foi desfalque, melhor dizendo, contra o Avaí lá em Santa Catarina, quando o Santos perdeu por 1-0, e o Maicon, né, continua se recuperando de lesão, assim como o Lucas Pires e o Sandri, né, o Maicon e o Lucas Pires mais titulares. E desse ataque, Dr. Cobra, a gente falou recentemente do Kaique, né, que foi vendido para o Almeria. O Santos confirmou a transação ontem, se não me falha a memória, né, anunciou oficialmente a transação. E o Léo Batistão também teve no olho do Almeria, né? O Almeria tá cheio de vontade de contratar gente do Santos, hein? Caramba, que coisa, mas o Léo Batistão parece que a proposta não interessou tanto. O noticiário foi esse mesmo. Na questão do Kaique, já vinha aí realmente sendo noticiado há algum tempo, mas ontem veio essa informação que, para mim, pelo menos, foi uma novidade da proposta feita pelo Almeria também pelo Léo Batistão, né? Léo Batistão com muitos anos de disputa de campeonato espanhol, né? Certamente deixou lá uma impressão positiva a ponto de ter essa proposta. E acho que além dos valores não serem os desejados pelo Santos, pela cessão desse atleta, eu acho que também pesou muito na visão de quem cuida do futebol santista, se é que ele está sendo bem cuidado, que era um atleta que realmente encorpa muito o elenco santista e seria de muita importância para a continuidade da temporada, né? Para esse jogo, se confirmando essas informações, o Léo Batistão fazendo as extremas ali junto com o Ângelo, a gente vai ver, talvez, se eu não estiver equivocado, a primeira vez essa formação de ataque, e curiosamente são dois jogadores que quando jogavam, atuavam
pelo lado direito do campo, né? Embora Léo Batistão destro e Ângelo canhoto, mas pelas características de jogo, ambos ocupavam sempre a mesma faixa do gramado. A se ver, então, hoje, em mantida essa escalação, como vamos ter o posicionamento, né? Creio eu que o Ângelo seja deslocado para o lado esquerdo e jogando de uma forma diferente, né? Pelo posicionamento em campo, naturalmente a forma de atuação acaba sendo diferente. Então fica também essa curiosidade para o jogo de hoje, de que apenas os 3 pontos podem ser cogitados, nenhuma outra questão deve ser levada em consideração também. Mas eu particularmente, Ted, estendendo um pouco nessa análise da escalação, gosto muito do Bruninho como iniciando a partida como titular. Eu acho que ele é um jogador que sempre entrou muito bem nos jogos e precisa ter um pouco mais de sequência. É um jogador com características diferentes dos outros meios-campistas que o elenco possui, né? E aproveito para deixar só um acréscimo nessa análise. Fico muito satisfeito de ver pela primeira vez um atleta também de características difíceis de serem encontrados para um meio-campista, a primeira vez em que é relacionado o Ed Carlos. Esse sim eu acho que é um jogador que tem muita condição de, em curto espaço de tempo, se fixar como um atleta titular, ou se não ganhar a posição de uma forma definitiva, ser um atleta com grande capacidade de ajudar esse elenco santista. Até não só por uma questão de idade, mas também por uma questão de expectativa, eu também vejo dessa forma, doutor. O Ed Carlos, dos que subiram, né, ou pelo menos ou voltaram, muitos voltaram, né, ao elenco profissional, o Ed Carlos, no caso, subiu, né? Então ele talvez seja o jogador, talvez não, com certeza, seja o jogador que se guarde maior expectativa, não só sua, como minha, acho que de muitos dos torcedores do Santos. Antes da gente chamar o intervalo, queria ler algumas mensagens aqui no YouTube, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gerson Moreira, bom dia, Ted e amigos. O negócio agora é gritar Lisca doido, bom programa, que venha laterais, que venham laterais com certeza. Marcos Paulo, bom dia aos excelentes integrantes da bancada, obrigado Marcos Paulo, bom dia para você também. Marcos Paulo Reis, perdão. Temos aqui o Rogério das Trufas, se já contratou temos que torcer, eu sempre acredito, não sei se ele se refere ao Lisca ou aos laterais. Os laterais eu garanto que ainda não. O Etimizomi, bom dia a todos, bom dia Alex, dando bom dia ao Alex aqui, muitas mensagens assim aqui, falando da tristeza em razão da despedida do programa, que lembrando, né, não é só a despedida do Alex, é a despedida do programa também. Deixa eu ver aqui o que mais. O Edson Coronato é a grande perda da saída do Alex, com certeza. João de Souza, Angulo e Julio vão permanecer com o novo treinador? Boa pergunta. Eu acho que não, né? Eu acho pelo menos a tendência é que não, né? Mas vamos aguardar o que o Lisca vai dizer sobre o elenco, né? O que ele vai avaliar em termos de elenco. Sebastião Moraes, bom dia, sou aqui de Guarapuava. Bom dia, Sebastião, obrigado pela audiência. Bom dia, Santos Sempre Santos, aqui de Maringá, o Flávio Monteiro. Um grande abraço, aliás, daí do Paraná, onde está o Danilo. O pessoal do Paraná se inscreve no nosso canal. Então, tá vendo? O Emerson Santiago, boa tarde, Nação Santista. Boa tarde, Emerson, obrigado. Rael Silva, na realidade, que incomoda o Lisca não fica 2 meses, não tenho confiança nele. Em razão de tudo que tem acontecido na carreira dele, é difícil de acreditar. Também vamos ver em termos de contrato, né, o que o Santos vai oferecer em termos de contrato. Será que é até o final do ano? Eu só vejo 2 opções, ou até o final do ano, ou até o final da gestão Rueda, pelo menos, que acaba, né, em dezembro do ano que vem. Clodoaldo Oliveira, quero agradecer muito ao Alex e ao Boc News por todo esse tempo que estivemos juntos. Obrigado, Clodoaldo, nós que agradecemos. Kleber Raimundo, Kleber Raimundo, Oscar Pitelli, João Vitor Amaral Santos, enfim, várias participações aqui no YouTube. Lembrando, né, o Dr. Rafael falava do Bruno, até acho que agora que eu vi que eu estava trocando de tela aqui, agora sim. O Ângelo nesse time provável não está e o Bruno Oliveira também não está, né? Surpreendentemente está o Sanches formando o meio-campo. Bom, 12:01 agora no Esporte em Destaque na Boc News TV. Vamos para aquele famoso intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Foco de Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos com o Esporte em Destaque aqui pela BocNews TV, tanto no Facebook quanto no YouTube, para, lógico, seguir falando do Santos, que, lembrando, enfrenta o Botafogo hoje à noite, 9h30 da noite, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, um confronto direto, já que o Santos tem um ponto a mais que o Botafogo, o Santos 11º e o Botafogo 12º. Nesse segundo bloco, a gente até falou um pouco do jogo já no primeiro, mas eu queria falar um pouco, chamar vocês a respeito da situação do Lisca, né? O Lisca chega ao Santos numa situação totalmente diversa. Até o Danilo já teve oportunidade de falar um pouco do trabalho do Lisca no Paraná Clube, né? E eu queria chamar, antes de chamar o Danilo para falar também sobre isso, mas chamar o Dr. Rafael novamente pelo seguinte, doutor. Como é que o senhor avaliou pode-se chamar de circo, esse circo todo que se criou em razão da saída do Lisca do esporte? Eu não falo nem de ele ter ficado pouco tempo lá, mas de tudo que se girou depois disso, né? A partir do momento em que o nome foi divulgado, né, não pelo Santos, mas pela imprensa, esse nome aparentemente vazou, né? Obviamente não devia ser a ideia do Santos que esse nome vazasse na segunda-feira, e o Lisca num discurso absolutamente contraditório, né, na segunda-feira, e um discurso que perderia a validade no dia seguinte, como acabou perdendo, e ele acabou falando inclusive que no domingo já havia conversado, quer dizer, uma série de contradições. Como é que você acha que, em geral, o torcedor do Santos recebe o Lisca? Tem o lado da esperança de voltar o Santos a jogar bem, de o Santos voltar a pontuar, mas também tem o lado digamos, da forma como ele chega, da forma como ele sai do esporte, tudo isso que foi criado e agora a vinda dele, doutor. Tem esse misto de coisas aí para o trabalho dele, para ele driblar também no trabalho dele? Certamente ele chega com uma carga de pressão um pouco acima do normal, não só pelo momento do Santos, mas por toda esse enredo que envolveu a vinda dele, né? Bom, o primeiro aspecto assim, que eu acho que a gente precisa analisar, a gente está ouvindo muito falar a palavra ética nesse contexto da vinda do Lisca. Realmente é uma palavra que, no meio futebolístico, ela é realmente quase que algo utópico, né? Porque a gente sabe que o mercado ele é bastante voraz nesse sentido dos clubes e empresários terem sempre movimentações de buscar o seu interesse sem olhar exatamente o prejuízo que pode causar a um clube adversário ou um clube co-irmão. Esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa analisar. Um ponto, Alex, que eu acho que é uma análise minha dessa situação toda, de vivência de muitos anos de negociações de futebol, realmente um profissional ele está contratado por uma equipe a partir do momento em que as conversas finalizam, né? Em que a gente tem assinatura de contrato, quantas e quantas vezes a gente já não viu, e eu já vivenciei,
negócios que estão 99% fechados e que não se concretizam, né? Então, claro que a impressão que se dá analisando hoje a cadeia de fatos pode levar à conclusão de que o Santos e Lisca já estavam acertados definitivamente antes do jogo da segunda-feira do Sport Clube Recife, né? Mas também, e acho que particularmente creio que deve ser o fato que tenha acontecido, claro, não é o próprio treinador que senta para negociar suas condições, né? Ele tem os seus representantes, tem o seu empresário no jargão popular, né? E creio que de domingo, como foi dito ali de início de conversas, deve ter tido um contato certamente do seu representante com o Lisca, falando, há um interesse do Santos, e o Lisca, o representante, melhor dizendo, sabe sim quais são as condições para a contratação do seu cliente, né? E muito provavelmente na segunda-feira, momento do jogo, as coisas poderiam estar muito bem encaminhadas, o que é muito diferente de um negócio concretizado. Então, talvez a postura do Lisca tenha sido de imaginar, farei esse jogo e dia seguinte vamos ver se realmente todas aquelas condições, se todos os ajustes serão concretizados, né? Quantas vezes a gente não viu no Santos aqui algo quase certo e um membro do comitê de gestão vetar a situação e ela cair? A gente lembra um exemplo muito recente da quase contratação de um executivo de futebol, que foi o Klaus Câmara. Todo mundo já tinham feito toda a programação orçamentária com ele, projeto esportivo, e aí o veto de um membro do comitê de gestão de última hora fez o negócio cair por terra, né? Então, eu acho que também a gente imputar o Lisca de que ele já estava fechado e de que ele mentiu categoricamente na sua entrevista coletiva pode ser um tanto quanto exagerado por não ser exatamente a realidade dos fatos. Acho que a gente também a gente tem uma ânsia muito grande, quando eu digo a gente, sim, todos que hoje se expõem em redes sociais para falar sobre futebol, a gente tem sempre uma ânsia de criar verdades sobre fatos que nós não temos o conhecimento pleno. Eu sou sempre muito cuidadoso nesse tipo de situação, porque às vezes a gente acaba jogando, questionando índole, questionando postura de pessoas sobre fatos que não necessariamente tenham sido verdadeiros. Então eu tenho esse cuidado. E finalizando, Alex, eu acho que além desse aspecto todo de como a coisa aconteceu, eu tenho visto em twitters da vida que há muita crítica sobre o Lisca como treinador. E nessas eu particularmente não me filio. Eu acho que ele tem, como eu disse antes, ele é muito estigmatizado pelo apelido. Acho que ele acaba isso sendo prejudicial a ele, principalmente num ambiente de clube gigantesco como é o Santos, né? É a primeira oportunidade que ele terá um trabalho um pouco mais, com possibilidade, né, de ser um pouco mais longevo num clube desse porte. Então, eu acho que ele é um treinador de muita vivência já no futebol, não é alguém que a gente pode chamar, como tem sido dito, de um estagiário para assumir um grande clube. Ele já viveu muitas experiências das mais variadas formas, já teve alguns trabalhos de pouca duração, não sabemos o contexto da saída. O Danilo trouxe aí uma informação do Paraná Clube, da relação dele lá, quer dizer que o problema não foi ajuste de time, nada disso, foi comportamento. Então, acho que talvez o risco maior na contratação dele possa ser algum destempero comportamental em relação à diretoria, a qualquer superior, do que propriamente a questão tática, né? Eu acho que ele é um treinador, não sei se vocês acabaram vendo, aqui fica como uma sugestão para o torcedor criar sua própria opinião e não nadar na maré dos demais. Eu tive o cuidado de assistir uma entrevista bastante longa dele num desses blogs esportivos, mais de 1 hora de duração. Assisti boa parte da entrevista e, sinceramente, eu gostei de muitos pontos da entrevista dele, gostei muito de grande parte da visão que ele tem de gestão de grupo, de questões táticas. Então, eu me filio àqueles que
primeiro, sempre torcerá para a coisa dar certo no Santos, e mais, vamos dar a oportunidade do profissional se mostrar, para depois sim as críticas serem fundamentadas. Agora a gente viu aí uma avalanche de críticas absurdas, como agora o time está fadado ao rebaixamento. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de critério para criticar ferozmente um profissional, sem ter dado a oportunidade de ser demonstrado o que efetivamente pode ser feito. Então, eu acho que, para a parte de tática santista, ele pode sim ser um acréscimo, ser um benefício à ausência de questão tática, técnica que o Santos mostrou aí com o seu último treinador efetivo, né? Eu também não tenho nenhuma crítica quanto ao Lisca como treinador. Realmente não tenho mesmo. O trabalho que ele fez no América, a volta do América ao cenário nacional, e se deve muito ao trabalho do Lisca. Mas isso que você falou, Rafael, até queria passar para o Danilo a esse respeito. Por mais que o treinador seja sério, quando se cria um folclore em cima dele, parece que não, o trabalho dele, que é sério, não é levado a sério. É uma coisa que se cria, às vezes não é nenhuma coisa voluntária, é uma coisa às vezes involuntária por certas coisas que ele faz que são até diferentes, por serem diferentes. Nada além disso, né? São diferentes do habitual. Eu falei dessa situação da saída, a dissimulação também faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo também do futebol, de uma saída de lá para uma ida para um outro lugar. Eu me lembro, até comentava com um amigo meu, antes de passar a palavra para o Danilo, em 2010, final de 2010, o Santos estava contratando aquele lateral direito, o Jonathan, que tinha jogado no Cruzeiro, e eu me lembro que eu não tinha falado com ele diretamente, mas tinha visto entrevistas dele, fiz até uma matéria sobre isso, em que ele falava para uma rádio paulista uma coisa, e que ele falava para uma rádio mineira uma outra coisa. Estávamos em 2010, eu não vou lembrar dos detalhes, mas uma coisa assim, para uma ele falava que vinha, a grosso modo, para uma ele falava que vinha e para outra ele dizia que não estava certo, digamos assim. E poxa, em 2010, estamos falando de 2010, com internet, já, não, lógico, não com a força de hoje, mas já existia, você já tinha acesso a rádios de outros lugares, você conseguia confirmar, então, imagine hoje você falar um negócio desse, não tem o menor cabimento. Em 2010 já não tinha, imagina agora. Por isso, aí chamando para o assunto do Lisca. Mas, Danilo, eu queria chamar você para a discussão justamente em torno disso. Esse folclore que é criado em cima do Lisca, até pelas atitudes dele, repito, diferentes, eu não vejo como ruins, diferentes, acabam deixando o trabalho dele, que já foi mostrado que tem a sua seriedade, principalmente no América Mineiro, acaba sendo deixado um pouco de lado. O folclore se sobrepõe ao trabalho sério? Eu acho que é um elemento, um fator a gente levar em consideração, até para a gente pesar a questão dos trabalhos dele serem muito curtos. E aí eu vou tentar observar por esse lado, que eu acho que é válido, de eventualmente, né, os dirigentes, a maneira como as pessoas observam o trabalho dele, tem esse filtro do Lisca doido, né, da loucura dele. E eu lembro que no Vasco, eu acho que foi ele mesmo que se demitiu, mas porque teve uma sequência, depois de um início bom, uma sequência de derrotas. Ele acabou com 7 derrotas em 12 jogos, parece. Então foi de fato um final de desempenho bastante ruim. Mas se pensar que o Bustos ficou 10 jogos sem vencer, o Carille, quando entrou no Santos, também ficou 9, não é assim nada talvez tão terrível. Mas eventualmente há uma influência, assim, essa visão do Lisca doido, para abreviar muito precocemente os trabalhos dele. Em outros casos ele também foi demitido, e eu acho que a gente fala assim, ele teve poucos jogos, mas é importante observar como é que foi cada caso. No caso do Paraná Clube, que eu menciono porque é um que eu acompanhei mais de perto, ele teve essa questão aí comportamental com relação ao auxiliar, mas a torcida era apaixonada por ele. Ele dava entrevistas falando que ele ia subir com o Paraná e quando conseguisse o acesso ia se jogar no rio que passa do lado do estádio da Vila Capanema. Então a torcida estava muito do lado dele, assim. E se a torcida do Sport reagiu da maneira como reagiu, é porque o trabalho dele estava sendo bem feito. E o outro ponto a gente levar em consideração nesse sentido do estigma que ele carrega
Eu acho que é pelo fato do Newton Drummond ser o responsável agora pelo futebol e ter a vontade de trazê-lo. Tanto o Lisca quanto o Newton Drummond começaram o trabalho no futebol na base do Internacional. Então, pelo que eu vi lá, eles trabalharam juntos nos anos 90, na base do Internacional. Depois o Lisca saiu, depois voltou para a base. E trabalharam juntos também naquela campanha de rebaixamento do Inter, mas lá foi uma coisa um pouco mais desesperada do que ele vai ter aqui com relação ao Santos. E eu acho que isso é um fator muito importante também a ser considerado, porque da maneira como essa diretoria do Santos trabalha, essa gestão Rueda, eles tendem a manter o futebol afastado do administrativo. Então, quando o Dracena estava lá, ele era o comandante mesmo, e o Newton Drummond é um cara que tem muito mais experiência dentro do futebol. E eu acho que ele vai ter essa autonomia para gerir o futebol da maneira como ele entende ser melhor. Com a vinda do Lisca, que é um treinador que imagino que seja de muito agrado e tenha uma relação próxima com ele, talvez essa pecha de doido não pese tanto e o Lisca tenha mais tempo para trabalhar da maneira como ele prefere por um período mais longo. E aí eu acho que a gente pode observar mais a questão de como ele trabalha e dos resultados efetivos dos trabalhos dele, que pelo que todo mundo fala, assim, né, pelo que a gente pode ver pelas próprias declarações dos jogadores, ele é um cara que joga muito limpo, que ele é muito honesto com o elenco. Não estou falando que os outros que passaram pelo Santos não fossem, mas parece que essa é uma marca muito forte do trabalho dele e que ele acaba conseguindo pôr o elenco na mão. Assim. Considerando que o Santos é um elenco de muitos estrangeiros, muitos garotos da base e alguns jogadores experientes, talvez a maneira como dele trabalhar assim seja boa por ser transparente com perfis tão diferenciados. E tem uma coisa também que eu levo em consideração particularmente, que em algum momento ele disse que era santista. Eu vi alguns jornalistas comentando sobre isso, e eu sempre acho que é um fator que você coloca lá na balança. Assim, né? Eu acho que, por exemplo, o Michael, acho que ele se dedica muito também pelo fato dele ter um histórico de santista. Então, acho que são elementos que a gente pode considerar aí para fazer que é um pré-julgamento, né? Ainda não dá para falar nada do trabalho dele no Santos, mas são motivos que eu acho que ele pode talvez ter um pouco mais de longevidade, um pouco mais de estabilidade, talvez, e fazer um trabalho melhor na frente do Santos Futebol Clube. E é exatamente isso, doutor Rafael, que eu vejo que o elenco do Santos precisa de um treinador em que eles comprem a ideia do treinador de maneira efetiva e por mais tempo. E levando em conta essa característica do Lisca, é exatamente isso que o Santos procurava. Né? Eu vejo dessa forma. Eu queria que o senhor comentasse, doutor Rafael, uma coisa. Teve gente também, isso eu acho uma bobagem que eu vou falar, não sei o que o senhor acha. Que muita gente fala assim, não, o Santos só procuraria técnico desempregado e tal, e bababá. E há uma coisa, aí lembrando da palavra que você usou, a coisa da ética, né? Não, só desempregado. Eu não vejo nenhum problema de qualquer clube procurar um técnico empregado. Cabe ao técnico empregado achar se aquelas condições oferecidas pelo novo clube são interessantes para ele ou não. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Até queria que o senhor falasse sobre isso. E só uma observação, me corrija se eu estiver enganado. O Lisca teve no alvo do Santos, pelo menos por algum período, acho que quando o Santos contratou o Ariel Holan, se não me engano, o nome dele acho que foi citado em algum período. Posso estar enganado, mas acho que chegou a ser citado. Não sei se estou enganado. Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso, doutor Rafael. Essa ética que às vezes o futebol às vezes quer pregar, não vamos atrás de técnicos empregados. Eu acho particularmente uma bobagem. Cabe ao treinador empregado, repito, aceitar ou não aquela proposta. Se ele quiser aceitar, ótimo. Se ele quiser aceitar, por razões só comentar que ele apresente, diga. Eu acho que foi na época do Diniz, e se eu não me engano, o Santos procurou ele, eu acho que ele estava na América ainda, e ele recusou porque ele preferia continuar na América. Então tem essa questão também aí, se a gente for falar de ética, de procurar o cara que estava contratado. Então foi na época do Diniz e não do Ariel Holan, essa é a minha confusão. Foi exatamente isso, Danilo. Eu ia fazer essa observação, e tem até inclusive declaração do Lisca dizendo que ele recebeu telefonemas de pseudo-lideranças do elenco do Santos à época, e ele até nominou, né, ele falou do Felipe Jonathan, porque foi jogador dali do Ceará, e do Marinho, né, ele falou que tinham entrado em contato com ele
mas que não tinha sido feita lá talvez uma proposta formal a ele para trabalhar. Mas então realmente ali, por um aspecto pode ser positivo, dependendo da análise negativa, mas talvez ali parte do elenco do Santos já tenha no nome dele um grau de confiança, de bom relacionamento, né? Agora, nesse aspecto da ética, o Ted, eu acho que o grande equívoco nesse sentido é o dirigente dar declaração dizendo que não fará propostas para profissionais empregados, sendo que a gente sabe que a realidade de mercado impõe que você faça propostas profissionais para pessoas que tenham já uma relação, em muitos casos, que já estejam empregados, né? Você bem disse, cabe a esse profissional analisar e decidir qual o melhor caminho profissional a seguir, né? Pelo que está sendo noticiado, a gente fazendo análise sobre essas informações, ao que consta, o Lisca, ao receber uma proposta profissional, e aí tiraremos o lado paixão clubística na análise, mas convenhamos, você é treinador do Sport Recife tentando conquistar o acesso na Série B, você recebe uma proposta profissional para ser treinador do Santos Futebol Clube na Série A do Campeonato Brasileiro, certamente com um acréscimo financeiro na sua remuneração. Se eu sou este profissional e tenho ambições em evoluir na minha carreira, eu toparia a proposta. E aí a gente tem que criticar a forma de ruptura. E pelo que está sendo noticiado, o Lisca agiu dentro... Aí vamos tirar a palavra ética, vamos trazer uma análise de profissionalismo. Me parece que a questão foi solucionada dentro dos preceitos profissionais mais indicados. O contrato, para ser rescindido, tem uma multa. E o Lisca pediu demissão e o próprio arcará com o pagamento da multa. Ora, nada mais claro do que... As pessoas no mercado do futebol tendem a pensar que cumprir contrato é você ficar do primeiro ao último dia. Isso é uma hipótese de cumprimento de contrato. Outra forma de você cumprir o seu contrato é você, não querendo permanecer com o seu empregador, você pagar a ele a multa pela rescisão antecipada dessa relação. Então, se de fato foi isso que aconteceu, eu não vejo nessa condição toda nenhuma infração de conduta, a não ser que um profissional, tendo uma proposta profissional financeiramente certamente melhor, e mais do que isso, como projeto esportivo muito mais interessante, que ele faça a sua opção, como disse, desde que cumpra os termos previstos no contrato. E como disse, ao que se noticia, foi estritamente isso que aconteceu. Agora umas mensagens aqui do chat, né? Deixa eu aproveitar aqui do chat do YouTube, agradecer também, a citar alguns nomes aqui, a Denise Elaine Prado, o Oscar Pitelli, a Florência, o Júnior, o Josiel Vale, o Adonis Varacli, sempre presente aqui, o Celcino Alves. Ted, não vai ler mensagem do chat? Lógico, estou lendo inclusive essas suas, assim, eu não tinha lido no final do bloco anterior algumas, e agora leio outras aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Mário Cameoca. No Vasco ele reuniu a diretoria após desempenhos ruins, falando do Lisca, né? Após desempenhos ruins, e propôs uma mudança grande e foi negado. Achou melhor sair. Absolutamente, sendo assim uma conduta absolutamente normal. Ted, se me permite, só para aproveitar... À vontade. Nesse contexto da relação dele do Vasco, desculpa pedir esse parênteses aqui, claro, porque vontade, foi um dos trechos que eu vi da entrevista dele nesse blog esportivo. Ele disse que no Vasco ele foi demitido após 9 jogos que foram realizados em 27 dias. Se meus cálculos matemáticos não falham, ele fez um jogo a cada 3 dias. Se a gente levar em consideração
viagens, deslocamentos, recuperação de atleta, ele ficou menos de um mês, fez 9 partidas, sem conseguir efetivamente treinar esse time, né? E ele dizia, e eu acho que é isso que de repente para o Santos é uma realidade bem diferente, ele dizia que o treinador tem como missão potencializar os jogadores que ele tem em mãos, que essa é a obrigação dele enquanto profissional. E ele precisa fazer isso durante rotinas de treinamento. E ele, nesse contexto que ele falou a questão do Vasco, e no Santos será uma condição bem diferente, né? Infelizmente, pelas eliminações do Santos, o Santos terá praticamente até o final do campeonato semanas cheias de treinamento. Então, agora veremos se a parte do discurso se encaixará na prática. Mas eu acho que é uma análise que a gente precisa... Muita gente fala isso, né? Ficou pouco tempo num clube. Precisamos saber o contexto daquilo, né? Exatamente. Essa média de jogos num mês, né? Você não tem 0 treino, você não tem nada, você não tem absolutamente nada para fazer. Você só joga, vai, viaja, joga, volta, vai, viaja, às vezes nem volta, né? Dependendo do lugar, às vezes nem volta, vai até direto. A gente está chegando ao final do programa. Só citando mais algumas pessoas aqui, o José Benedito Ferreira, o Clodoaldo Oliveira, o Arnaldo Nunes Ribeiro, Josiel Vale, Celcino Alves, o próprio a gente já acabei de citar, enfim, vários, Joaquim Raimundo, e muita gente que participa com frequência do programa Esporte em Destaque da Boc News TV. E eu já queria pegar as despedidas aí, primeiro do Dr. Rafael. Muito obrigado, Dr. Rafael. Esse programa eu falei de despedida, né? Esse é um programa de despedida, o Esporte em Destaque de despedida, mas gostaria primeiro de ouvir as suas considerações finais. Um grande abraço. Viu? Ted, infelizmente no dia de hoje é literalmente uma despedida do programa, né? O que realmente é triste. E como eu disse, além de desejar sucesso ao Santos no dia de hoje, a vitória é essencial e que a gente consiga entrar numa fase diferente para o futebol santista, eu acho que não tem como deixar nessa minha última participação aqui, renovar toda a forma de gratidão, de agradecimento pela oportunidade dada em trazer aqui as minhas opiniões, não só jurídicas, mas de dia a dia, de como eu enxergo o Santos Futebol Clube. Para mim sempre foi um grande prazer e sentirei saudades, certamente. Fica um abraço aqui diretamente ao Alex, a você, Ted, que sempre com brilhantismo aí o substituiu, e um abraço aí a toda a audiência, sempre muito elevada, sempre muito participativa do programa. Então, que possamos em algum momento, em alguma oportunidade, ter um reencontro para trocarmos informações sobre o Santos. Grande abraço a todos e que o Santos seja cada vez maior, é o que nós, torcedores do Santos, queremos, e mais do que isso, é isso que nós merecemos. Muito obrigado mais uma vez, doutor Rafael, pelas palavras, por tudo que o senhor disse, é exatamente isso. Danilo Rattori, Santistas de fora da Vila, um grande abraço a você, muito obrigado por partilhar esse programa, e até breve em outras tribunas aí, quem sabe, e até no próprio canal de vocês, lógico, acompanhem, claro, o canal do Danilo. Grande abraço. Viu? Um grande abraço a todos. Para mim, cada vez que eu participei do programa foi uma honra imensa. Estar participando do último ainda é uma honra ainda maior, assim, é algo que eu vou levar para sempre. E eu fico triste, novamente digo, mas perder um programa tão importante, tão bom, de tão alta qualidade. Para a torcida santista, que é uma torcida que reclama muito, né, de não ter a visão ou o foco das grandes mídias, de outros programas esportivos. Então qualquer programa que a gente perca, qualquer espaço que a gente perca, é um espaço que é muito triste de perder, é muito lamentável, mas eu fiquei muito feliz de participar todas as vezes, foi sempre uma honra, sempre que eu tinha o convite do Alex, eu me dedicava ao máximo para estar presente, também sempre aceitar, então eu estou muito feliz de poder participar da história do Esporte em Destaque, e meu abraço e meu agradecimento ao Alex por todas as oportunidades que me deu. Para nós foi muito importante enquanto canal, para mim foi muito importante enquanto Santos, enquanto jornalista, enquanto pessoa que trabalha com o Santos, com o conteúdo do Santos Futebol Clube, e além de tudo, poder trabalhar com pessoas tão
tão incríveis como Ted Sertori, como Rafael Cobra, Vinícius Cabral, que já esteve aqui, Felipe Longo, do Henrique Farinha. Então, assim, para mim, cada bancada que eu dividi aqui foi com pessoas espetaculares que se tornaram meus ídolos. Então, continuaremos nos vendo no Meninos de Fora da Vila. Se inscrevam lá, acompanhem nosso canal. Um abraço a todos que assistiram, principalmente a minha família, que sempre assiste muito quando eu tô aqui. A produtora, minha namorada Claudinha, um abraço, te amo. E esperamos que no futuro aí possamos participar novamente de outros programas aqui da Boc News TV. Para mim sempre será uma honra, um orgulho e uma felicidade. E lembrando que o Dr. Rafael Cobra também pode ser acompanhado no canal Só Esportes, do qual eu sou proprietário junto com o Anderson Firmino. Lá sempre vídeos muito importantes ligados ao futebol e ao direito desportivo, que é a especialidade do Dr. Rafael. E no Meninos de Fora da Vila também, Rafael Cobra sempre participa lá, é sempre muito bem-vindo. Já é do canal. Aí sim. E lógico, né, o canal 10, né, que o Alex Frutuoso toca tão bem, falando das coisas do Santos Futebol Clube. Nesse final, eu queria agradecer, e faço aqui com o Rafael e o Danilo como representantes de todos os convidados que passaram pelo Esporte em Destaque. Como lembrando, no início do programa falamos, o programa termina hoje, o Alex Frutuoso deixa o programa e encerra as atividades do Esporte em Destaque aqui na Boc News TV por questões de ordem profissional. E eu queria agradecer também, em meu nome também, porque, puxa, nos últimos 5, 6 anos por aí, 5 anos mais ou menos, o Alex sempre me chamou para participar de todas as tribunas que ele comanda, e sempre o fiz com muita satisfação, porque além de um amigo, o Alex é um grande profissional. E agora apresentando nessas 4 oportunidades que eu tive, é mais uma honra dobrada ou triplicada. E nesse final também eu aproveito para agradecer, além dos convidados, todos os que passaram pelo chat. São tantas pessoas, tantas inúmeras pessoas, algumas com mais frequência, outras com menos frequência, mas não menos importantes. Também agradecer aos que foram responsáveis pelos trabalhos técnicos, como o Felipe Rey, que esteve aqui, o seu xará, o Felipe Brandão, também que está nesse momento. Muito obrigado por tudo, sempre, né? E, lógico, agradecer a direção da casa do Boc News e da Boc News TV, ao Fernando de Maria, meu eterno professor da Unisanta, que sempre me deu prazer de ter a sua amizade também e toda a sua simpatia. Um grande abraço, Fernando, muito obrigado por tudo, por todo esse espaço, em nome do Alex também, e ao Humberto Chalub também, grande jornalista, que foi diretor, né, quando eu estava na faculdade lá da Unisanta, diretor da FAAC, a Faculdade de Artes e Comunicação. Um grande abraço a ele, e que representam, lógico, a casa que é o Boc News TV, esse jornal tão importante, esse jornal semanal tão importante na nossa região, da região da Baixada Santista. Amigos, Esporte em Destaque fica por aqui. Ele se despede, o Alex Frutuoso se despede também, como vocês viram no vídeo inicial, mas o Falar do Santos continua. O Falar do Santos continua em várias tribunas, em vários canais, e é isso aí. Até uma próxima, pessoal. Grande abraço. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.